Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, queria falar um pouquinho sobre o prêmio dos melhores do ano da CBF e Bola de Prata. Por que o Flamengo teve tão poucos jogadores entre os vencedores? Roda a vinheta. Flamengo! Antes de começar a falar sobre o tema, eu queria fazer um pedido para vocês. Que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem com seus amigos, escrevessem aqui nos comentários. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba a notificação dos nossos vídeos diários. Vamos lá, pessoal. Entrando no tema, um dia depois, 2 dias depois de eu gravar esse vídeo, da nossa conquista aí do octacampeonato, ontem, no dia posterior ao último jogo, é já tradição que sejam entregues aí os prêmios Bola de Prata e o prêmio da CBF dos melhores do ano, né? E o que acontece? Eu queria chamar a atenção a vocês, né? O ano de 2019, nós dominamos, que fomos campeões também, dominamos inteiramente aí esses prêmios. Para que vocês tenham um exemplo, o prêmio Bola de Prata, nós tivemos 7 jogadores eleitos pelo prêmio Bola de Prata, né? E o prêmio Bola de Prata ele tem uma particularidade interessante. Ele é um prêmio que ele não é votado, né? O prêmio Bola de Prata ele é um prêmio que ele existe desde de 1971, né? Enfim, a revista Placar, na época, ela dava notas aos jogadores de jogo a jogo, e a média dessas notas ao longo do campeonato geravam aí os melhores jogadores. Então, não é um prêmio até que eu considero um pouco mais, porque ele afere realmente ali o desempenho do jogador em cada jogo, né? Hoje em dia, até para mensuração dessa nota, entra um pouquinho de estatística e entra um pouquinho de subjetividade aí, de nota. Então, ele é mais preciso ainda. O Bola de Prata, nós fomos em 2019, 7 jogadores eleitos. Dos 11, 7. Foi o Diego Alves, Rafinha, Arão, Gerson, Arrasca, Gabi e Bruno Henrique, né? O prêmio da CBF, em 2019, aí ele é um pouco diferente. Ele é uma eleição entre os jogadores entre os jogadores do campeonato, os capitães, na verdade. Os capitães, os técnicos e jornalistas, né, que elegem ali no final do campeonato o que a memória deles fazem com que eles achem que sejam os melhores do campeonato. Para vocês terem uma ideia, dos 11, na temporada passada, em 2019, nós tivemos 9 eleitos. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno Henrique e Gabigol. Quer dizer, nós dominamos totalmente, não só coletivamente o campeonato, como os prêmios individuais também. Para minha surpresa, ontem, na Bola de Prata, do time campeão, teve Isla, Gerson e Arrasca, né? Rogério Ceni como técnico. E no prêmio da CBF, Gerson e Gabi, né? O que será que aconteceu, pessoal? De 2019, nós, além de coletivamente, individualmente, a gente ter dominado totalmente o prêmio, e agora, em 2020, a gente ser relegado aí a posições iguais aos outros times do campeonato em jogadores, né? Temos algumas teorias em relação a isso. Os adversários melhoraram muito e aí a competitividade aumentou? Não, de forma nenhuma. Se você vê os jogadores que estão no campeonato hoje, eles são praticamente os mesmos de 2019. E não houve um crescimento técnico dos adversários. Se tivesse tido, talvez o Flamengo nem fosse campeão. Aí, eu vou entrar num ponto que talvez seja a primeira coisa que venha na cabeça, que é a saída de Jorge Jesus, né? Enfim, óbvio, né? Depois da saída do Jorge Jesus, o time caiu muito, né? E aí tivemos, a gente já falou nisso em outros vídeos, né? Domenech Torrent, que foi uma catástrofe como técnico do Flamengo, Rogério tentando começar um outro trabalho durante o campeonato, enfim. Teoricamente, fez aí com que a gente fosse campeão, com diferença de 1 ponto para o segundo, com quase 20 pontos
na temporada passada. Né? Na temporada passada a gente somou 90 pontos. Né? E nessa temporada atual, 71. É uma queda de rendimento, apesar de termos que comemorar efusivamente o nosso octacampeonato, né? Sermos o primeiro colocado aí em campeonatos, em número de campeonatos, em campeonatos ganhos dentro do campo. Mas, assim, me intrigou um pouco, né? O que faz essa diferença, né? Óbvio, né? A troca de treinador, obviamente, quando o time não está azeitado, quando o time não está bem estruturado, evidentemente, as individualidades aparecem menos, né? Ou melhor, quando o time está funcionando e bem entrosado e as coisas bem acertadas, as individualidades aparecem mais. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto que talvez a gente não tenha hoje a competência e a capacidade de dizer ainda se isso influi ou não, mas que me chamou muita atenção nessa queda de rendimento individual, mas principalmente embasando a teoria os discursos de alguns jogadores ao longo da temporada e principalmente o discurso do Landim ontem no prêmio entregue na CBF, né, para os melhores, e o título entregue para o Flamengo. Ele teve a oportunidade de falar um pouquinho ali, e aí ele disse uma coisa muito interessante que nunca ninguém tinha dito antes, que o surto de Covid no Flamengo fez com que, mesmo sem cientificamente eles poderem comprovar ainda, que o surto aconteceu em outubro, que a previsão do clube era que em apenas fevereiro os jogadores voltariam a trabalhar no seu estado normal. O que ele disse ali, apesar de não ter comprovação científica, que o surto de Covid que aconteceu no elenco em outubro, né, naquela viagem para o Equador, enfim, que teve aqueles 2 jogos, enfim, eu falei um pouco sobre isso também, que apesar, não há comprovação, que apesar da recuperação em relação a se libertar do vírus, que pode ter deixado algumas sequelas físicas em alguns jogadores. Né? Eu lembro, há pouco tempo atrás, de uma entrevista coletiva do Rodrigo Caio, e ele dizendo também que, em função da pandemia, em função de ter sido um dos jogadores infectados, ele ficou um tempo contundido e ele não sabia qual era a relação da doença em relação à fragilidade muscular, e que ele até hoje não sentia ainda o gosto da comida. Então, que ele tinha perdido peso em função disso também. O Landim ontem foi muito explícito nisso, e de fato era verdade. Assim, o time ele começou a subir de produção um pouco aí em janeiro e fevereiro, de fato, que o Flamengo começou a jogar bem. Né? E se você analisar também o ciclo de contusões, praticamente no ano passado, como dizia o Mister, nós tivemos contusões, mas foram 5-1, né? Com fraturas, né? Enfim, as contusões musculares ano passado, apesar de toda a dinâmica do campeonato, também foi muito pesada, foram pouquíssimas. A grande maioria das contusões foram em função de pancada, né? E esse ano, veja o número ao longo do tempo de jogadores que se machucaram. Rodrigo Caio é um exemplo. Diego Alves até hoje não conseguiu voltar. Né? Gabi, que não tem o hábito de se machucar, não tem geralmente não se machuca, ficou boa parte do campeonato machucado. Enfim, todos os jogadores, de certa forma, passaram por um processo de contusão. E você fisicamente, ao longo do tempo, eu acho que até hoje, né, eu acho que esse time do Flamengo até hoje não se recuperou fisicamente. Você vê que há uma queda brutal aí de desempenho no segundo tempo. Você vê que raríssimos dos jogos onde os 2 tempos do Flamengo mantêm a mesma atuada. Um jogo que ele conseguiu isso foi o jogo do Bragantino, que foi agora já, mais próximo no final do campeonato. Então, assim, não é uma teoria, mas talvez o surto tenha trazido aí um prejuízo físico ao Flamengo que possa ter feito com que ele caísse de teoria também. Você está dizendo então que não é troca de técnico, não tem importância? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que talvez, e a gente não sabe ainda, mas só talvez essa pandemia
pode ter prejudicado alguns times que tiveram surtos, né? Eu vejo o Benfica agora também, o Jorge Jesus se esgoela, inclusive aqui a pressão é altíssima, as pessoas já falando em substitutos do Jorge Jesus, né, para a próxima temporada e até mesmo para essa temporada, mas ele todo dia se esgoela aqui no Benfica dizendo, o Benfica, para quem não sabe, também teve um surto enorme dessa doença, agora ele está se recuperando, e o Jorge Jesus teve uma outra parte interessante, que ele disse que só no último jogo os jogadores conseguiram correr mais de 10 quilômetros durante uma partida. Que antes, por mais que eles tentassem, a quilometragem deles ao longo dos jogos, ela era menor. Por quê? Mesmo curados, mesmo sem ter mais o vírus no sangue, o tempo de recuperação deles aumentou. Então, de novo, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de estar elaborando uma teoria da conspiração, né? Isso não tem, eu reforço, não tem nenhuma comprovação científica ainda, mas é uma coisa a se pensar. Será que, de fato, o Flamengo ter passado por um surto dessa doença pode ter tido como efeito colateral uma dificuldade física no elenco? De novo, o Landim ontem foi muito explícito nessa explicação, dizendo que a previsão, que depois de outubro, a previsão que a equipe voltasse a produzir a mesma coisa em janeiro e fevereiro. Então, mas todo mundo teve Covid. Não, a coisa é as pessoas terem Covid individualmente e as reações, as reações físicas que as pessoas têm em relação a essa doença. Por exemplo, o Everton Ribeiro, não sei se vocês lembram, ele ficou fora do time por duas vezes ao longo da temporada por ter contraído o vírus. E você vê, o Everton Ribeiro é um dos jogadores que mais caíram de produção ao longo desse tempo. Em contrapartida, não sei se é verdade, até peço que alguém confirme, o Pedro foi um jogador que em momento nenhum da temporada foi diagnosticado com Covid. De alguma forma, ele deve ter alguma resistência. E você vê que o Pedro é um jogador que, apesar dele não jogar o tempo todo, ele em quase todos os jogos, ele até tecnicamente algumas vezes não jogou bem. Mas fisicamente, a gente não viu em momento nenhum, mesmo não sendo um jogador de 90 minutos, mesmo sendo um jogador que não joga o tempo todo, ele fisicamente sempre esteve na ponta dos cascos. Não é à toa aí que ele quase tem um número muito elevado de gols em relação à competição. Então, enfim, não dá para comprovar, eu não me canso de repetir isso, mas eu acredito que talvez esse surto de Covid foi importante aí para a queda de rendimento, não o suficiente para tirar o título do melhor time desse século. Esse Flamengo atual, ele é disparado o melhor time sul-americano do século. Mas isso pode ter acarretado algum prejuízo físico e técnico e ter feito um campeonato que, teoricamente, seria fácil para ser ganho, ter se tornado mais difícil, ter se tornado aí uma coisa mais complicada para ser conquistada. E ontem, esse prêmio da CBF deixou de uma forma muito explícita aí em relação ao número de jogadores do Flamengo premiado, a grande diferença de 2019 e 2020. Temos jogadores aí que caíram, de fato, muito, muito, muito de produção ao longo do ano. De novo, não estou querendo descartar aí a questão do técnico, do comandante, isso tem muita importância, mas para a gente prestar um pouco mais de atenção nas questões físicas também. O Flamengo ou a sociedade como um todo pode estar sendo vítima de uma forma um pouco maior do que a gente imagina dessa doença. Mas vamos torcer agora, vem o Cariocão, eu espero aí o tri no Cariocão, eu espero em 2021 o tri no Brasileiro e também, quem sabe, em 2021, o tri da Libertadores. Esse tem que ser o ano tri-tri. Se você gostou desse vídeo, pessoal, curta, compartilhe, comente aqui se você acha que faz um pouco de sentido, apesar de não ter comprovação científica, essa possibilidade dessa queda física do Flamengo. Não se esqueça de se inscrever no canal e
de ativar o sininho para você receber os nossos vídeos diários. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!